Hoje eu queria falar um pouco do porquê muitas das vezes a gente precisa ver o processo ou o resultado para acreditar no que a gente vê. E como parte disso, na verdade, foi uma estrutura biológica desenvolvida ao longo do tempo como uma forma para a gente sobreviver, né? Existe uma coisa chamada heurística, né, de evidência, que basicamente se resume a provas, né, rápidas para que o nosso cérebro interprete isso como uma verdade, de uma certa forma, né, uma prova social. Ah, muitas das vezes o nosso cérebro ele classifica como não comprovado, né, ou tende a rejeitar muitas das vezes, né, o que considera como algo não sendo real ou o que a gente não vê, né, muitas das vezes. Porque ele interpreta essas coisas como pode não ser verdade e é mais seguro pensar isso do que acreditar em algo que seja errado, né? Existe a causa e o efeito visível, né? Muitas das vezes o nosso cérebro passa por um mecanismo de processamento de que se eu fiz A, eu gero B, e muitas das vezes a gente se fixa nesse conceito de repetição. Foi assim que basicamente a ciência existiu, né? Ela tem a sua base justamente nessa ideia de mesmo procedimento gera mesmo resultado, né? Então a ideia de algo observável e replicável, e muitas das vezes a gente só considera algo sendo real ou verdadeiro se aquilo é replicável. E muitas das vezes isso não é só na questão biológica, e sim passou a ser fazer parte da existência, né, da, da vida do ser humano. Então, não é só mais uma questão de sobrevivência, virou parte do que é habitual do ser humano, né, ou parte de comportamento. E isso, quando isso não aparece, né, essa questão de você faz algo e você reproduz aquele mesmo resultado esperado, parece algo aleatório, parece suspeito ou até mesmo algo inventado, e muitas das vezes é considerado como uma mentira. Por exemplo, ver alguém treinando e simplesmente aceitar que a pessoa ficou forte sem ver o processo ou o resultado, sem ver o treinamento, né? E não ver nada acontecendo faz você se questionar sobre o resultado, né? É como se aparecesse um ponto de exclamação falando, uou, peraí, tem coisa aí, hein? Tem coisa errada aí. Ah, e é como eu falei, é como se fosse um mecanismo de proteção contra engano, né? Porque provavelmente muitos de nós, ou muitos dos seres humanos que na parte de sobrevivência acreditavam cegamente de que uma ortiga era 100% comestível e segura, provavelmente morria, e isso criou um mecanismo de defesa, né, ao longo dos anos, né. Então, muitas partes comportamentais que existem hoje em dia são justamente ah, foram desenvolvidas como mecanismos de sobrevivência há muito tempo. Principalmente, dá para basicamente comparar a outros animais que a gente vê hoje em dia e como eles sobrevivem. Então, por mais que a gente considere o ser humano como um ser, né, de altíssima capacidade cognitiva e
e diversas outras qualidades mentais, né? Nosso cérebro ainda é muito primitivo. Ele se baseia em muitas configurações primitivas e biológicas, né? Então, entender como ele funciona ajuda muito a entender o porquê que nós possuímos certos hábitos e reagimos de certas formas, né? Hoje em dia. Então, sem evidências suficientes, a gente leva para a linha da desconfiança, né? E isso nos protege contra golpes, contra promessas falsas e até mesmo informações erradas. Tá? É difícil para o ser humano imaginar processos complexos. O que eu quero dizer é o seguinte: se algo é muito abstrato, longo ou técnico, geralmente o cérebro não consegue simular, né? Ele não consegue criar variações ou versões calculadas sobre essa determinada situação. Então, ele estima que se eu não entendi, provavelmente não é real ou é falso, sendo outro tipo de mecanismo mental e até mesmo relacionado a consumo de energia, porque cada pensamento consome energia. Nosso cérebro é uma verdadeira máquina de resolver problemas. Então, a partir do momento que ele não consegue resolver um problema ou interpretar algo e que demanda muita energia, ele considera como inútil, se não vale a pena, então ele simplesmente cria uma informação, uma imagem ou algo relacionado a isso de que não vale a pena gastar energia ou esforço mental para isso. E ele simplesmente corta. Né? Outra coisa seriam experiências sendo usados como referência comportamental. Pessoas com. Hoje em dia, todo mundo, de certa forma, usa o próprio limite como uma base de informação. Eu não conseguiria fazer isso, então provavelmente isso deve ser um exagero ou uma mentira. Muitas das vezes isso é relacionado à questão de experiência própria, né? Eu já tentei isso e aquilo, eu não consegui, provavelmente o que eu vi, se foi a mesma coisa vinda de uma outra pessoa, ou provavelmente foi mentira, ou é um exagero, né? Então, a gente usa muito a questão de comparação ainda, né? Mesmo que não sejam nossas vivências, a gente utiliza as vivências de outras pessoas como um ponto de comparação, né? E aí que muitas coisas acabam entrando errado e sendo interpretadas de formas completamente diferentes. Então, por que isso é importante de entender? Porque isso afeta diretamente como a gente interpreta as coisas, como o nosso crescimento é interpretado e até mesmo como as pessoas reagem àquilo que nós fazemos. Então, aprender sobre isso é aprender sobre um pouco de nós mesmos, né? Isso pode nos ajudar a melhorar o nosso comportamento e como agimos em determinadas situações. Bom, basicamente, as pessoas duvidam muito quando não veem o processo ou o resultado, justamente porque o cérebro ele precisa de evidências, ele precisa de uma confirmação óbvia, né? Isso evita o erro ao engano, né? Para diferenciar. Ele prefere relações claras de causa e efeito, né? Se você faz A, ele gosta de ver que você recebe B, né? Então, essa mudança de ação e resultado óbvia, né? É muito bem vista pelo nosso cérebro, né?
Tem dificuldade com o que é invisível. Eu pretendo fazer um outro vídeo falando sobre isso de forma mais específica. E usa a experiência como o próprio limite, né? Então a gente usa as nossas experiências como o que a gente acredita que é e não é verdade. Bom, eu espero que isso tenha ajudado de alguma forma a esclarecer um pouco mais sobre nós seres humanos, né? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.